Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje fechamos a semana a escutar, mas não é a escutar o ouvinte alheio. Pelos vistos, há quem anda a escutar e a divulgar escutas que não devia. Vamos ouvir um som Rui Rio ao Now, o novo canal de informação. Quando uma escuta não tem qualquer relevância criminal, isto assemelha-se àquilo que acontecia com a PIDE antes do 25 de Abril, não é? Porque senão eu também gostava de escrutinar o que faz a Sra. Procuradora-Geral da República, escutando as conversas que ela tem com os procuradores, com a família, seja com o que for. Isto é sensato. Olá, Ana Sá Lopes. Olá, Helena Pereira. Olá, viva. Fechamos a semana com escutas que vieram a público, Ana, e que, não tendo qualquer relevância criminal, de certa maneira mostraram o lado mais negativo do Ministério Público. Eu acho que nós, agora parece que estou a defender o Ministério Público, que já tanto critiquei, mas não há prova que aquilo tenha sido divulgado pelo Ministério Público. Ainda não há, não vale a pena pensarmos, porque aquilo houve advogados que tiveram acesso àquilo. E quando há uma divulgação de escutas, nós em geral, nós jornalistas, muitos comentadores, muitas personagens, como Rui Rio, dizem que automaticamente foi o Ministério Público a divulgar as escutas. Muitas vezes isso não se passa assim, portanto ainda não há prova, vai haver um inquérito, de que tenha sido, porque os advogados tiveram pouco tempo para ler. A Mariana Oliveira, nossa colega, escrevia isso. Foi recentemente que foram aberto processo a advogados. Ela disse que nenhum advogado admite ter, mas nenhum advogado admitirá nunca ter dado qualquer coisa ao jornal, como nenhum político admite. Isto, portanto, nós não temos a certeza se foi o Ministério Público a divulgar essas coisas. E acho que estamos agora num frenesim, um bocadinho ao contrário, porque quando se começa a comparar o Ministério Público à PIDE, como está a fazer Rui Rio, isso é um insulto ao Estado de Direito Democrático. Estamos a falar de uma ditadura, ele está a comparar... Mas ele também diz isso, Ana, porque, por exemplo, João Galamba foi escutado durante 4 ou 5 anos, mesmo sem haver qualquer suspeita de crime direto. É normal nós estarmos a escutar um governante desta maneira? Obviamente que eu não acho que seja normal, acho que há um uso e um abuso das escutas, mas a culpa não é só do Ministério Público, são dos juízes que autorizam. Portanto, isto são processos onde estão muitas pessoas envolvidas. Eu não quero concentrar no Ministério Público todos os problemas da justiça em Portugal. Temos várias camadas, até os políticos fizeram as leis. Portanto, se formos por aí, temos várias camadas. E cabe, obviamente, à política mudar as leis da justiça, se as quiser fazer. Se o quiser fazer. Portanto, obviamente, o Ministério Público abusa das escutas. Estava a ler um tweet de uma antiga colega nossa, que hoje é professora da Faculdade de Direito, Raquel Alexandra Castro, e a Raquel Alexandra mostrava como aí há uma libertinagem relativamente à lei sobre as escutas, porque a ideia é que as escutas fossem utilizadas em momentos muito específicos, e agora são utilizadas como uma espécie de pré-inquérito, que foi uma coisa que tentou-se institucionalizar e acabou por não funcionar. Basicamente é um pré-inquérito para a justiça a ver se descobre alguma coisa. Não é só o Ministério Público que está em causa, todos os juízes de instrução que deram a mãe a isto estão em causa, portanto não vale a pena concentrar numa única entidade, como tem andado a ver excessivamente concentrado. Helena, concordas com esta ideia de Rui Rio de comparar as técnicas usadas hoje pela justiça portuguesa com as que usava a PIDE antes do 25 de Abril, nomeadamente esta escuta contínua de pessoas? Eu acho um exagero a forma como o Rui Rio coloca as coisas. Agora, o Rui Rio tem vindo, desde que assinou o Manifesto dos 50, tem vindo a falar todos os dias, portanto, ele todos os dias tem motivos de indignação, todos os dias diz uma coisa nova, e, portanto, eu acho que por causa disso, confesso que já nem liguei muito quando ouvi Rui Rio falar em PIDE, porque ele de vez em quando tem assim uma maneira de expressar um bocado excessiva. Mas discordo só da Ana numa coisa, que é, neste caso, quer dizer, quando estamos a falar deste caso, é a escuta
a escuta em que António Costa foi apanhado a falar com João Galamba, era o telemóvel de João Galamba que estava sob escuta, foi apanhado uma conversa dele com o então Primeiro-Ministro e que foi divulgada pela CNN a dizer que a Christine Romier, A antiga CEO da TAP. tinha que sair porque no meio daquela confusão da indemnização a Alexandra Reis, alguém tinha que sofrer as consequências, ou era o governo, ou era o ministro, ou era a administradora da TAP. E, portanto, O ministro já se tinha ido embora. sim, também. exatamente. Discordo só quando a Ana diz não é... A culpa aqui não é do Ministério Público, que havia mais partes que tinham acesso àquelas escutas que estavam no processo e, portanto, ter posto cá fora, no fundo, uma escuta envolvendo o António Costa no dia em que se discutia se ele ia ou não para o Conselho Europeu, pode não ser culpa exatamente do Ministério Público e aqui não haver uma campanha orquestrada, que é o que também as declarações do Rui Rio fazem entender. Mas critico o Ministério Público numa parte, que é... Eu continuo sem perceber por que razão é que aquela escuta que não interessava para o caso que foi autorizado pelo juiz, que era escutar o João Galamba por causa do lítio ou da Start Camp, já nem me recordo qual foi exatamente o caso. Agora, aquilo manter-se essa escuta no processo, porque eventualmente um dia ainda poderá vir a dar jeito para outra coisa, é que eu sinceramente não percebo. Não Sim, percebo. mas o Ministério Público fez essa proposta e o juiz aceitou, o Supremo aceitou. Portanto, mais uma vez temos aqui essa proposta. Eu concordo contigo que não há relevância, devia ter sido destruída, como foi no caso de Sócrates, foram muitas escutas destruídas. Agora, a verdade é que não foi só o Ministério Público. Ou seja, sim, não houve mais. Sim, o houve juiz mais aceitou. O juiz aceitou. O primeiro não tinha concordado e depois foi ao Supremo e aceitou. Portanto, aí há. Obviamente que a justiça tem imensos problemas neste país, mas sinceramente, comparar à PIDE... Confesso que, e sobre as críticas, porque assim, nos últimos meses, o Ministério Público tem-se posto a jeito e, portanto, há cada vez mais críticas. Eu só há uma coisa que esta semana também me chocou, sobre ainda o Ministério Público, mas ainda sobre o Rio, só para dizer que o Rui Rio era a pessoa que há uma série de anos anda a defender que os Conselhos Superiores do Ministério Público e da Magistratura não sejam dominados pelo corporativismo, é o que ele diz, e que sejam mudadas as regras, tu lembras disso, Ana? Sim, para claro. haver não magistrados com Sim, maioria ele no fez Conselho isso há Superior muito do tempo. Ministério Público. Desde a primeira vez que Rui Rio disse isto e que tem sido sempre acusado pelo PS de estar a querer mandar, no fundo, na Justiça, tive muitas dúvidas sobre esta proposta. Só que agora, à luz daquilo que a gente tem vindo a assistir, confesso que a proposta de Rui Rio já me parece menos estranha, menos esdrúxula do que no passado. Não quer dizer que ainda esteja muito convencida, mas eu acho que as pessoas já começam a perceber o que é a proposta dele. Sim, há um mas grande só agora corporativismo com na justiça. estas coisas. E esta semana, então, há uma coisa que eu não percebo, que são as buscas na Câmara de Oeiras. As buscas, como dizia há não sei quanto tempo, por causa daquela questão dos almoços e dos jantares, que foi discutido numa sessão pública na Assembleia Municipal de Oeiras há não sei quantos meses. Aqui há uns tempos, acho que era o Rogério Alves que dizia, por causa das buscas da Madeira e não sei o quê, serem muito polémicas, as buscas só são precisas quando o Ministério Público entende que acha que tem razões para considerar que as coisas que precisa, os documentos, não lhe são entregues de boa fé, se pedir. Ora, na Câmara de Oeiras estamos a falar de faturas que até a oposição tinha acesso, que foram públicas, foram discutidas numa Assembleia Municipal. Eu não sei o que é que as buscas visavam, mais o quê, ao fim deste tempo tudo, e ao fim dos dados principais, parece-me que não era assim tão difícil obter. E, portanto, também esta coisa já não é só as escutas. Já não é só as escutas, Claro que até sim. as buscas, já não se percebe, é a roda viva completa. Não tem as razão de buscas, ser, portanto, eu acho que há aqui confesso várias que coisas... ontem me ri com a história das buscas ao Exaltino, porque há ali um lado em que, de facto... é ridículo. Aquilo é Que ridículo. ele próprio aproveitou também, não é? Obviamente, porque obviamente que uma Câmara paga almoços e jantares, mas aquilo dá a ideia que paga almoços e jantares privados. A suspeita que cai é que como se houvesse ali uma manigância de que, aliás, o Exaltino fala disso, as faturas falsas. Só assim seria crime, porque bem, aquele montante, enfim.
Nunca pensei estar aqui. Enfim. A defender Isaltino. Com peramanca e ostras nos despedimos. Até segunda-feira. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Até segunda-feira. Beijinhos. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.